Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Em vídeos anteriores, discutimos sobre a importância da adubação verde, abordando algumas das espécies utilizadas para esse fim. As espécies destinadas à adubação verde podem ser plantadas em sistema de rotação de culturas, quando são semeadas antes ou após os cultivos de interesse alimentar ou econômico. Outra possibilidade é o uso consorciado, quando os adubos verdes são semeados juntamente com a cultura de interesse. Hoje mostraremos uma experiência com esse segundo sistema, consorciando milho com algumas espécies de adubação verde bastante conhecidas, o feijão de porco, a mucuna e o labi-labi. A experiência consistiu em semear simultaneamente o milho em fileiras e entre elas as espécies de adubo verde citadas. Já sabíamos de antemão que a mucuna é trepadeira e tem um desenvolvimento muito rápido. Por isso, em uma das linhas a semeamos juntamente com o feijão de porco, colocando todas as sementes numa mesma cova. A ideia era que o vigoroso crescimento inicial do feijão de porco retardasse o crescimento da mucuna, para não prejudicar o desenvolvimento do milho. A principal vantagem desse sistema é a possibilidade de obter colheita e fazer adubação verde simultaneamente. Outra vantagem é o controle do mato, que é parcialmente combatido pelo crescimento do adubo verde. Como podem ver, do ponto de vista da produção de massa verde, a experiência foi muito bem sucedida. Mas precisamos destacar algumas limitações. De início, destaca-se que o desenvolvimento do labi-labi foi precário, gerando pouca massa verde. Ao contrário, o desenvolvimento da mucuna foi espetacular, mesmo daquela que foi semeada na mesma cova do feijão de porco.
Mas exatamente por isso, esse crescimento acabou competindo por luminosidade com o milho, prejudicando sua produção. Sem falar que isso tornou mais difícil a colheita, em vista da grande quantidade de ramas que a mucuna produziu. Já no caso do feijão de porco, que também teve um ótimo desenvolvimento, esse problema não ocorre, por se tratar de planta mais ereta, seu crescimento não afetou a cultura do milho. A conclusão que fica é que, no caso da mucuna, é inviável fazer sua semeadura ao mesmo tempo que o milho. A indicação é que isso seja feito cerca de 45 a 60 dias após o plantio do milho, como já fizemos em outras vezes. A opção pelo plantio consorciado é bem interessante. Afinal, é mais uma técnica agroecológica para melhorar o solo e reduzir a necessidade de recursos externos. Além de contribuírem para a melhoria das propriedades físicas e químicas do solo, essas espécies ajudam a controlar pragas e doenças, visto que, em certos casos, até os combatem. Em futuros vídeos, mostraremos outras experiências interessantes de consórcios e adubação verde. Até mais, pessoal!